Gravando. Ok, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo, em especial aqui o professor Dimas José Gonçalves, um grande amigo meu da época de doutorado na Unicamp. Ele fez mestrado e doutorado na Unicamp também, e no doutorado nós passamos a ser um pouco mais amigos, principalmente jogando bola. Mesmo que o Dimas não jogasse muito, mas tá bom. O Dimas, ele é atualmente o professor na Universidade Federal de São Carlos e atua na área de álgebra, identidades polinomiais e é professor da pós-graduação também lá, do mestrado e doutorado. Então, professor Dimas, está com você a palavra. Bom, quero agradecer o convite, Alonso, né, para dar essa palestra aí. E só uma correção, eu jogava bem futebol, sim, tá? Bom, então, eu vou começar apresentando. Deixa eu apresentar aqui. Tá dando para ver? Sim, estamos vendo. Tá. Sim. Bom, então, eu vou falar hoje sobre algumas noções básicas de identidades polinomiais, né? Depois eu vou passar um pouco sobre o conceito de graduação e fazer uma mesclagem das duas teorias, né? Identidades polinomiais com graduação, tá? Vou assumir, então, algumas notações. K aqui representará um corpo qualquer, finito ou infinito, tá? Eu vou fixar um conjunto infinito, que eu vou chamar de X. Então, X é formado aqui. Eu já vou dizer por essas letras, né, ou por essas variáveis, x1, x2, xn, por aí vai. E, para a gente criar o nosso ambiente de trabalho, eu vou então formar algumas palavras com essas letras aqui, né? Então, por exemplo, aqui nós temos esta palavra, x1, x2, x5, que é formada pelas letras x1, x2 e x5. Aqui nós temos uma palavra um pouquinho maior, né? Aqui nós temos uma outra palavra. Aqui eu tenho a palavra x1, x2 e aqui a palavra x2, x1, né? Assim como, né, no nosso alfabeto, no nosso dia a dia, por exemplo, a palavra AE é diferente de EA, aqui é a mesma coisa, tá? Então, x1, x2 é algo diferente de x2, x1, né? Então, isso já mostra que a gente não está em um ambiente comutativo, tá bom? Bom, essas palavras também recebem um nome, são conhecidas como monômios, né? E eu vou dizer o que é um polinômio. Bom, vamos pegar aqui algumas palavras P1, P2, PM e uma expressão desse tipo, onde alfa1 está no corpo, alfa2 está no corpo e alfa-m está no corpo. Uma expressão assim é o que eu vou chamar de polinômio. Então, um polinômio nada mais é do que uma combinação linear de palavras onde os coeficientes estão no meu corpo K fixado, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho P, né, que é o polinômio. Aqui eu tenho essa palavra, aqui eu tenho essa outra palavra e aqui essa outra palavra. E uma combinação linear delas, né? Então, isso daqui é um polinômio. É um polinômio nessas variáveis não comutativas, tá? Bom, como aqui esse polinômio é formado pelas variáveis x1, x2, x3 e x4,
A gente costuma denotar ele assim, P de x1, x2, x3, x4. Bom, um polinômio importante, que vai ocupar um papel importante ao longo desta palestra, né, é o polinômio que a gente chama de comutador. Bom, o comutador x1, x2, então esse polinômio a gente denota assim, né, por esse colchete. Então, esse comutador, por definição, ele é x1 vezes x2 menos x2 vezes x1. Novamente, esse não é um polinômio nulo. Nós estamos em um ambiente em que esta palavra é diferente desta daqui. Tá bom? Muito bem. Aqui, então, eu vou começar a dar a noção do que é uma identidade polinomial, tá? Para uma certa álgebra. Eu vou começar aqui, né, de uma maneira bem simples, com as matrizes triangulares superiores, 2 por 2, com entradas neste corpo K, tá? E aí surge aquela pergunta natural. O que ocorre se eu trocar esta variável x1 e esta variável x2 por quaisquer matrizes A e B que estão aqui, né? Então, vamos verificar o que ocorre. Esta matriz A, como ela está aqui, ela tem uma aparência como essa daqui, né? Eu destaquei em azul os elementos da sua diagonal principal. E como B está aqui, ela vai ter uma aparência assim também. E eu destaquei em vermelho os elementos da diagonal principal, tá bom? Bom, então, olha só. Vamos pegar o A e o B e vamos trocar aqui no lugar do x1 e no lugar do x2. Então, a gente vai obter esse comutador de AB, que é AB menos BA, e quando a gente faz o produto de A por B, ou seja, esse cara, nós vamos obter uma expressão assim, é uma continha simples, né? Bom, para mim, o que há de interessante aqui é o que ocorre na diagonal, quando eu faço esse produto. Observem que a diagonal principal é o produto das diagonais principais, né? Ou seja, é o A1 vezes B1. E aqui é o A22 vezes B22. E, analogamente, o B vezes A vai dar uma matriz com essa aparência aqui. Bom, notem aqui que nós temos este cara igual a este. Este igual a este. Então, quando eu faço a subtração dessas duas matrizes, eu obtenho esta com a diagonal nula. E aqui vai aparecer alguma coisa que não importa para mim, tá? Bom, então, se eu pego esse comutador e eu troco as variáveis por dois elementos em T2, eu obtenho uma matriz estritamente triangular superior. Agora eu vou pegar outras duas matrizes, C e D, em UT2. E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o comutador dessas duas matrizes. Então, a gente vai obter também uma matriz com uma aparência dessa daqui. E quando a gente faz, então, o produto desses dois comutadores, vai dar o produto desta matriz por essa, que vai dar a matriz nula, né? Ou seja, o elemento nulo deste ambiente aqui. Bom, o que nós, então, mostramos é o seguinte, que se eu pegar este polinômio e trocar estas variáveis, x1, x2, x3, x4, por quaisquer matrizes A, B, C, D, de UT2, então isso daqui sempre vai dar zero. Ou seja, pessoal, este cara é uma identidade polinomial para o T2K, certo?
Bom, eu vou então formalizar este conceito de identidade polinomial para uma álgebra, tá? Qualquer. E para isso, então, vamos dar os nomes corretos para os ambientes que a gente está trabalhando. Então, aqui eu vou denotar por Kx, a álgebra associativa livre, livremente gerada por esse conjunto X sobre K. Bom, embora esse nome seja um nome grande, né, bonito, esse ambiente aqui nós já estamos trabalhando nele. Quem está aqui? São os polinômios, né? Então, Kx, como espaço vetorial, ele tem uma base formada por palavras. Então, os elementos aqui são os polinômios. E o produto entre polinômios a gente define de qual maneira? Por meio da distributiva, como a gente faz usualmente, né? E quando a gente faz a distributiva, a gente acaba caindo, no fim das contas, no produto depois do quê? De duas palavras. Bem, então eu defino o produto de duas palavras como sendo o quê? A junção delas. Eu apago esse parênteses, apago esse, junto os dois e fica essa palavra um pouquinho maior. Tá bom? Bom, então, essa é a estrutura de Kx, né? Ela tem não apenas uma estrutura de anel, mas ela é uma álgebra sobre K, certo? Bom, as álgebras que eu irei considerar aqui serão sempre associativas e com unidade, né, sobre o corpo K. E, então, um elemento f, x1, x2, xn em Kx, ou seja, um polinômio, né, ele será uma identidade polinomial para uma álgebra A, álgebra associativa com unidade, se sempre que eu trocar as variáveis por elementos de A, der zero, certo? Então, este é o conceito de uma identidade polinomial para uma álgebra A. É um polinômio que se anula sempre que a gente troca as variáveis por elementos de A, tá? Bom, é claro que o polinômio nulo é uma identidade polinomial para toda a álgebra, então não há nada de interessante nisso. Mas, se a álgebra tiver um outro polinômio diferente do nulo como uma identidade polinomial, então, neste caso, a gente vai dizer que a álgebra ela é uma PI-álgebra, né? Ou seja, uma álgebra que satisfaz uma identidade polinomial não nula. Tá bom? Exemplos de PI-álgebras são as álgebras comutativas, né? Álgebras de matrizes, enfim. Toda álgebra de dimensão finita é uma PI-álgebra, né? Mas nem toda álgebra é uma PI-álgebra. O próprio K de X, por exemplo, não é uma PI-álgebra, tá? Muito bem. Então, lá em UT2K, né, nessas matrizes triangulares superiores 2 por 2, nós encontramos uma identidade polinomial para ela. A pergunta, então, que surge é, bom, quais são todas as identidades polinomiais para o T2K? Né? Então, olha só, a partir dessa identidade que a gente já conhece, vamos tentar construir uma outra, né? Eu vou multiplicar aqui à direita por um polinômio que eu chamei x4. Vou multiplicar à esquerda por um outro polinômio, que eu chamei de 5x1. Vou trocar as variáveis também aqui dentro por esses polinômios em vermelho. E vou fazer algo parecido aqui do lado. Multipliquei por x6, por x2, x1 e troquei essas variáveis por outros polinômios. Este cara também é uma identidade polinomial para o T2K. Por quê? Se a gente trocar as variáveis por elementos aqui,
No fim das contas, aqui ficará um elemento de UT2, aqui também e aqui também. Bem, mas esse comutador multiplicado por esse, quando ali dentro existem elementos de UT2K, se anula. Ou seja, esse cara é uma identidade polinomial. Então, como aqui se anula no miolo, tudo aqui fica zero também. E a mesma coisa aqui. Na substituição por elementos de UT2K, no miolo também zero, e, portanto, aqui zero. E 0 mais 0 é 0, ou seja, de fato, isso daqui é uma identidade polinomial para o T2K. Né? Bom, embora eu tenha feito essa pergunta para o T2K, e este exemplo particular, a gente pode fazer uma análise global da situação. Né? Se eu conheço um conjunto S de identidades polinomiais para uma álgebra A, como obter novas identidades, né? Então, olha só. Se a gente pega um polinômio que está em S, ou seja, que é uma identidade polinomial para A, e se a gente multiplica a esquerda dele por um polinômio qualquer, então isso ainda será uma identidade polinomial, pelos mesmos motivos do exemplo anterior. Quando a gente troca as variáveis por elementos de A, aqui pode aparecer qualquer coisa, mas aqui vai dar zero, né? Por quê? Porque f é uma identidade polinomial. Então, isso daqui vai zerar. Assim como se eu multiplicar a direita por um outro polinômio. Isso daqui também vai dar uma identidade polinomial para A. E se eu trocar essas variáveis por quaisquer polinômios, eu também terei uma identidade polinomial para A. Porque quando eu trocar as variáveis que estão formando esses polinômios por elementos de A, no fim das contas, aqui no lugar de H1 vai ficar um elemento de A, aqui também vai ficar, e f aplicado nesses caras é zero, então vai zerar tudo. E combinações lineares de coisas desse tipo também são identidades polinomiais para A. Bem, então olha só. A partir de um conjunto S de identidades polinomiais para A, eu consigo criar novas identidades dessa maneira. Esse é o jeito mais simples de se construir novas identidades. Essa maneira mais simples, a gente vai dar um nome, né? Se S é um subconjunto de Kx, o subespaço vetorial gerado por esses caras aqui, ele será chamado de T-ideal gerado por S, né? Bom, por que esse termo T-ideal? De fato, o conjunto formado pelas combinações lineares de elementos assim forma um ideal em Kx, né? Mas é um pouco mais do que isso. Qualquer endomorfismo de Kx leva elementos aqui em elementos aqui também. Ou de uma maneira equivalente, se eu trocar as variáveis por polinômios, eu ainda estarei nesse T ideal gerado por S. Tá certo? Por isso esse termo T, de transformação, né? De endomorfismo. Tá bom? Muito bem. Então, em o T2K, nós já conhecemos uma identidade polinomial, nós já sabemos como construir novas identidades polinomiais, né? E a pergunta é: quem é o conjunto das identidades polinomiais de T2K? Então, este resultado está dizendo o seguinte, que se o corpo K é infinito, então este conjunto é o T ideal de Kx gerado por esse polinômio aqui. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Toda identidade polinomial de T2K é obtido de qual maneira? Multiplicando esse polinômio à direita por um outro, multiplicando à esquerda por um polinômio,
trocando as variáveis por polinômios e fazendo combinações lineares de coisas desse tipo. Assim, eu obtenho todas as identidades polinomiais de UT2K, tá? Quando o corpo ele é infinito. Na verdade, este resultado ele é um resultado particular desse mais geral, né? Que foi provado por esses dois autores, que diz o seguinte: se o TNK é a álgebra das matrizes triangulares superiores, N por N, com entradas em K, e se K é um corpo infinito, então o conjunto das identidades polinomiais de UTNK é o T ideal gerado por esse polinômio aqui. Observem que aqui é N, aqui é 2N, ou seja, temos 2N variáveis, ou seja, temos N comutadores, né? Bom, de fato, isso daqui é uma identidade polinomial para o TNK, pois quando você faz o comutador de dois elementos aqui, você obtém uma matriz estritamente triangular superior. E o produto de N matrizes, N por N, estritamente triangulares superiores, é igual a zero. Então, por isso que isso é uma identidade polinomial de UTNK. E qualquer outra é gerada por essa daqui, tá? Muito bem. Bom, Oi, Dimas, diga. aqui é o Rick. De que época é esse teorema? Bom, quando o corpo é de característica zero, isso foi provado por esse autor, Maltsev, em 71. E esse daqui provou este resultado quando o corpo ele é infinito qualquer, em 81, tá? Beleza, obrigado. Por nada. Bom, vamos olhar então para quando o corpo ele é finito. Bom, quais são todas as identidades polinomiais de UT2K quando K é finito? Pessoal, então, aqui a gente vai usar um resultadozinho de teoria dos grupos, né? Para a gente construir algumas identidades polinomiais, tá bom? Então, suponha que K é um corpo finito com Q elementos, tá? Bom, se eu tirar de K o elemento nulo, então eu vou ter aqui Q menos 1 elementos. Bem, nós sabemos que os elementos não nulos de um corpo formam um grupo com respeito à multiplicação. E, portanto, todo elemento elevado, né, a ordem do grupo é igual ao elemento neutro do grupo. Tá? É aquele coroláriozinho do teorema de Lagrange. Bem, mas quantos elementos tem aqui? Tem Q menos 1. Então, alfa elevado a Q menos 1 é igual a 1 para todo elemento do corpo diferente de zero, certo? Em particular, se eu multiplicar tudo isso por um alfa diferente de zero, nós vamos ter que alfa elevado a Q é igual a alfa. Mas não apenas para os alfas diferentes de zero, isso daqui é válido. Observem que, se a gente trocar também o alfa por zero, também isso daqui será válido. Ou seja, para a gente, isso é importante, pois nós sabemos que se um corpo é finito com Q elementos, então todo elemento do corpo elevado a Q dá o próprio elemento. Certo? Muito bem. Vamos pegar então lá uma matriz em um T2K. Bem, se eu fizer aqui A elevado a Q, onde Q é a quantidade de elementos de K, depois menos A, isso vai dar uma matriz também estritamente triangular superior. Vamos verificar isso. Aqui eu peguei então a matriz A em um T2K, eu omiti o zero aqui, tá?
só para não ficar carregado de notação. E fiz A elevado a Q. Quando eu faço A elevado a Q, vai ficar isso elevado a Q, isso elevado a Q, e aqui vai aparecer outra coisa que eu chamei de asterisco, certo? Bem, mas A11 é um elemento do corpo K, e A11 elevado a Q é igual a A11, assim como A22 elevado a Q é igual a A22. Então, nós temos isso. Ou seja, A e A elevado a Q tem a mesma diagonal. Então, quando a gente faz um menos o outro, vai dar 0 na diagonal, e aqui vai dar alguma outra coisa. Bem, se agora eu pegar uma outra matriz B e fizer B elevado a Q menos B, eu vou obter também alguma coisa desse tipo. Tá? E o produto de duas coisas desse tipo dá 0. Então, o que nós estamos dizendo com essa igualdade é que este cara aqui é uma identidade polinomial para o T2K, pois trocando x1 e x2 por quaisquer elementos A e B aqui, nós vamos ter 0. Tá? Bom, isso é uma identidade polinomial, nós já vimos lá atrás que isso também é. Se a gente trocar este cara por um comutador, também será uma identidade. Se a gente trocar esse cara por um comutador, também obteremos esta identidade. Pois o que está ocorrendo aqui é que eu tenho o produto de dois polinômios sempre, em que quando eu faço a substituição das variáveis por elementos de T2K, eu obtenho duas matrizes estritamente triangulares superiores, 2 por 2, e o produto dessas duas sempre é 0. Bem, então, aqui eu encontrei 4 novas identidades polinomiais, né? E a pergunta é, quais são todas as identidades polinomiais de T2K quando o K é finito? Então, a resposta, pessoal, é que todas essas identidades, o conjunto dessas identidades, coincide com o T ideal de Kx gerado por esses 4 polinômios aqui. Tá bom? Então, quando o corpo K ele é infinito, o T2K tem suas identidades determinadas por esse polinômio. E quando o K é finito, por essas 4 aqui. Tá? Bom, esse é um caso particular desse resultado mais geral. Agora, só provado por esse autor, né? Que se o corpo K é finito, com Q elementos, então o T ideal de Kx gerado por esses polinômios, onde Fi tem essa aparência ou essa, é o conjunto das identidades polinomiais de UTN-K. Bom, quem são esses polinômios aqui? Aqui eu tenho o tamanho da matriz é n por n. Aqui, então, eu tenho produto de n polinômios. E quem são esses polinômios aqui? Esse cara, ou ele é um comutador, ou ele é uma variável elevada a q menos a mesma variável. E o F2, a mesma coisa. E o F3, a mesma coisa, e por aí vai. Ou seja, na verdade, o que está ocorrendo aqui é exatamente uma generalização do que está ocorrendo aqui em cima. Tá? Muito bem. Então, essa é a primeira parte da palestra, né? Em que eu falei de identidades polinomiais, né, para uma certa álgebra. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre graduações, né? Bom, algumas notações que já foram fixadas. K é um corpo. A será uma álgebra associativa também, com unidade sobre K. E agora vai entrar um elemento a mais, né? Que é um grupo. Então,
Toda vez que aparecer esse G, trata-se de um grupo. Bom, o que é uma G-graduação em uma álgebra A? Vai ser uma decomposição de A numa soma direta de subespaços vetoriais AG. Observem que esse índice G está sendo percorrido entre todos os elementos do grupo e esses subespaços vetoriais se relacionam dessa maneira. O AG vezes o AH está contido igual em AGH. Bem, o que eu fiz aqui foi dizer que o produto de dois destes A's está contido em um A, e eu fiz o produto desse índice G por esse H formando esse daqui. Tá? Então, uma tal decomposição satisfazendo isso é o que nós vamos chamar de uma G-graduação de A. Tá? Os elementos que estão aqui nós chamamos de elementos, né, homogêneos com grau homogêneo G. Tá? Então, a gente até denota um elemento azinho que está aqui, né? A gente escreve assim, o grau homogêneo dele, né, esse DEG A, como sendo G. E a gente até diz que esse AG é a componente homogênea de A com esse grau G, tá bom? Muito bem. Estamos então falando das matrizes triangulares superiores e eu quero então construir algumas graduações em UTNK. Bom, aqui não apenas temos uma definição, mas aqui nós temos um procedimento para construir graduações em UTNK. Então, olha só. Aqui nós temos o índice n, então eu vou lá em g elevado a n e vou pegar um elemento aqui. Ou seja, eu vou pegar uma n-dupla, né, de elementos em G. Bom, essa n-dupla eu vou chamar de epsilon, tá? E eu vou criar essa graduação em UTNK. A vai ser a soma direta destes AGs, onde AG, né, é o subespaço vetorial gerado por essas matrizes elementares E e J. Só relembrando quem é E e J. É a matriz cuja entrada I e J é igual a 1 e as demais são iguais a 0. E a G, então, é o subespaço gerado por essas matrizes elementares que satisfazem isso, né? O epsilon I elevado a menos 1 vezes o epsilon J tem que dar esse G aqui, certo? O que eu estou dizendo com essa graduação? Eu estou dizendo o seguinte, olha, nessa graduação, todas as matrizes, né, triangulares superiores, que são elementares, elas são elementos homogêneos da minha graduação. Isso é o que está sendo dito. Tá, mas qual é o grau homogêneo dela? O grau homogêneo dela é epsilon i a menos 1 vezes epsilon j. Ou seja, é esse cara aqui. Tá? Bom, essa graduação recebe um nome, né? Ela é chamada de G-graduação elementar, tá? Dessa minha álgebra A aqui. Vamos fazer então um exemplo para a gente praticar. Aqui vamos pegar as matrizes triangulares superiores 3 por 3, com entradas em K. E aqui eu vou pegar essa tripla, né? Então, o epsilon aqui é um certo epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Lembrando que na graduação elementar induzida por esse cara, o grau homogêneo de E e J é o epsilon I elevado a menos 1 vezes o epsilon J. Bom, então, por exemplo, qual é o grau de E11? É o epsilon 1 a menos 1 vezes o epsilon 1.
conforme a definição. Bem, mas isso é igual a 1, tá? Do mesmo modo, E22 e E33, ambos têm esse grau homogêneo igual a 1. Agora, em E12, o grau dele vai ser o ε1 a menos 1 vezes o ε2, por definição. Então, foi o que eu coloquei aqui. E de maneira análoga, nós temos o E13 com o respectivo grau homogêneo e o E23, né? Então, vamos apenas fazer um exemplo aqui, tá? Mostrando que esse cara vezes esse cara está contido ou igual nesse cara aqui, ou seja, no A, cujo índice é o produto dos índices vermelho e azul, tá? Bem, neste exemplo, então, aqui, que é um caso bem particular, isso não é uma demonstração, é apenas um exemplo. Então, eu peguei o elemento E12, que está aqui, e o elemento E23, que está aqui. Quando eu faço, então, o produto desses dois, então eu vou obter E13, né? Pois aqui no miolo eu tenho 2. E E13 está neste subespaço aqui, por definição, né? Bem, mas este cara aqui é exatamente isso, né? Olha só, quando a gente faz esse vermelho produto com esse azul, produto dos elementos do grupo, né? Esse E2 cancela com esse E2 a menos 1. Sobra só esse e esse daqui, que é o que está aparecendo aqui. Então, isso daí é só para a gente se convencer um pouquinho, né, que de fato essa graduação elementar que nós definimos em UTN, isso é uma graduação, né, para tal álgebra, certo? Muito bem, nós construímos então, né, algumas graduações para o TNK e demos um nome a elas. E a pergunta que surge é a seguinte: quais são todas as G-graduações de UTNK? Bom, existem infinitas G-graduações do TNK, então a gente tem que dizer, né, o que a gente entende com essa pergunta, né? Na verdade, o que a gente quer saber é quem são todas as G-graduações do TNK, a menos da roupa dos elementos. Ou seja, a menos de um certo isomorfismo, tá bom? Bom, então, nós precisamos de um conceito, que é um conceito de isomorfismo graduado, tá? Sejam A e B duas álgebras G graduadas, né? Então, A é uma soma direta de subespaços AG, que satisfaz aquela propriedade, e B é uma soma direta de subespaços vetoriais BG, que satisfaz também aquela propriedade. Muito bem. Um isomorfismo de álgebras de A em B, ele será chamado um isomorfismo graduado ou G graduado se ele levar a componente homogênea de grau G de A na componente homogênea de grau G de B, né? Isso para todo Gzinho em Gzão. Então, se eu tenho um isomorfismo de álgebras que leva componente homogênea da álgebra do domínio em componente homogênea da álgebra do contradomínio e relacionadas ao mesmo G, e isso então me dá um isomorfismo graduado, certo? Bom, então nós temos este resultado, que é o teorema, né, de Valente-Zaitsev, que nos diz o seguinte: olha, toda G-graduação de TNK, ela é elementar. Ou seja, é aquela que a gente definiu lá no começo, a menos de um isomorfismo graduado. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso daí, né? Que se eu pegar uma graduação em TNK
e eu chamar esse ambiente de B. Então, vai existir uma graduação elementar em UTNK, e eu vou chamar isso de A, e um isomorfismo graduado de A nesse B. Então, nós temos esse teorema aqui de classificação, né, das graduações de UTNK, tá? Isso daqui é um resultado de 2007, se não me falha a memória, tá bom? Muito bem. Então, nessa segunda parte, né, da palestra, a gente estudou um pouco de teoria de graduações, né? E na primeira parte, um pouco de teoria de identidades polinomiais. Agora, a gente vai fazer o quê? A mesclagem dessas duas teorias, certo? Bom, então, se Gzinho está em Gzão, eu vou denotar um conjunto XG, né, desta maneira. Ou seja, este conjunto XG vai ser formado por infinitas variáveis, mas notem que as variáveis aqui, elas têm dois índices, né? Tem o índice inferior, que é um número, e o índice superior, que é o elemento G do grupo, tá? Bom, e agora eu vou criar um conjunto X, que é a união desses conjuntos aqui, XG, tá? Então, quem são os elementos aqui em X? São variáveis que possuem dois índices. Um índice inferior, que é um número, e um índice superior, que é um elemento do grupo, tá? E, referente a esse conjunto de variáveis, nós vamos olhar para a álgebra associativa livre, livremente gerada por ele, né? Então, os elementos aqui são polinômios, mas são polinômios agora nessas variáveis que têm dois índices. Um índice, que é dado por um número, e um índice, que é um elemento do grupo. Bom, essa álgebra de polinômios, né, ela tem uma G-graduação também. Como que nós vamos definir uma G-graduação em Kx? Bom, primeiro eu vou dizer que a variável x e g, ela tem grau homogêneo igual a g. Muito bem. Agora eu vou dizer que essa palavra tem grau igual ao G1 vezes G2 vezes Gn. Ou seja, o grau de uma palavra é o produto dos graus das letras que a compõem. Tá? Muito bem. Então, qual é a decomposição de Kx aqui? Kx é uma soma direta de subespaços vetoriais Kx índice G, que tem como base as palavras cujo grau homogêneo é igual a G. Tá? Então, essa é a graduação que nós estamos colocando em Kx. Tá? É a graduação padrão. Muito bem. Feito isso, tendo um ambiente de trabalho, eu vou definir, então, o que é uma identidade polinomial G-graduada. Tá? Um polinômio f. Então, observe que o polinômio f ele está escrito em função dessas variáveis que têm dois índices, um número e um elemento do grupo. Esse polinômio é uma identidade polinomial G-graduada para uma álgebra G-graduada A, se isso daqui é sempre igual a zero, sempre que isso daqui for satisfeito. O que eu estou dizendo aqui, né? Que eu estou vindo aqui nesta variável e trocando ela por qualquer elemento de A, mas que tenha grau G1. Eu estou vindo aqui e estou trocando esse cara por qualquer elemento de A,
mas que tenha grau G2. E vou fazendo isso um por um. Se em todas essas trocas eu sempre obter zero, então esse cara será uma identidade polinomial G graduada para essa álgebra G graduada A. Observem a diferença que existe entre identidade polinomial e identidade polinomial G graduada. Na identidade polinomial, a gente troca as variáveis por quaisquer elementos da álgebra. Aqui não. Eu troco por quaisquer elementos da álgebra, mas de maneira organizada. Aqui sempre por elementos de grau G1, aqui sempre por elementos de grau G2 e aqui sempre por elementos de grau GE. Se sempre for zero nessas substituições, eu tenho esse conceito. Tá bom? Bom, então, uma maneira da gente construir identidades polinomiais graduadas para uma álgebra é pegar uma identidade polinomial para essa álgebra, né? Então, por exemplo, nós vimos que esse cara aqui, ele é uma identidade polinomial para o TNK. Então, pessoal, se eu trocar essas variáveis por quaisquer variáveis agora aqui, ou seja, se eu trocar essas variáveis por quaisquer variáveis com dois índices, isso daqui vai ser uma identidade polinomial G graduada para o TNK, tá? Porque se isso sempre se zerava com qualquer substituição de elementos aqui, também vai zerar para toda substituição organizada. Tá bom? Tá, mas então, por enquanto, não há nada de interessante. Eu quero construir identidades polinomiais graduadas que fogem das identidades polinomiais, que sejam um pouco diferentes, né? Vai fazer sentido criar-se uma nova teoria. Vamos pegar, então, aqui este exemplo, tá? Eu vou pegar um corpo K com Q elementos. Eu vou pegar aqui esse grupo G formado pelos números inteiros menos 1 e 1. Aqui o produto usual de números inteiros, tá? Ou seja, temos algo isomorfo a Z2. E agora eu vou pegar a seguinte graduação em o T2K. Eu vou dizer que elementos com essa aparência têm grau homogêneo 1. E vou dizer que elementos com essa aparência têm grau homogêneo menos 1. Bom, vocês podem perguntar, mas será que isso daí dá uma graduação para o T2K? Dá. Não é difícil ver que, na verdade, essa graduação que eu estou pegando é a graduação elementar induzida por aquele epsilon igual a 1, menos 1. Tá? Então, isso aqui, de fato, é uma graduação e é uma graduação elementar. Bom, afirmação. Esses três polinômios são identidades polinomiais G graduadas para o T2K. Vamos verificar só nesse último aqui. Para mim provar que esse cara aqui é uma identidade polinomial G graduada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir nos índices superiores, que são os elementos do grupo, e trocar as variáveis, né, por elementos aqui que tenham o quê? Grau 1 e grau 1. Ou seja, se eu pegar uma matriz desse tipo e substituir aqui, e se eu pegar uma outra desse tipo e substituir aqui, então, pessoal, o comutador de duas matrizes diagonais é igual a zero. Portanto, vai zerar e vamos ter que isso daqui é uma identidade polinomial G graduada. Tá? Bom, isso daqui também não é muito difícil de se enxergar, pois quando nós fazemos isso, aqui fica elevado a Q, aqui fica elevado a Q, que é A1, que é A22. Então, isso menos isso vai dar zero, tá? Quando eu troco esta variável por um elemento de grau 1, como esse daqui. E aqui, eu tenho que trocar as variáveis
por elementos aqui que tem grau menos 1. Tem que trocar as variáveis por matrizes assim. Então, quando eu substituo aqui e aqui, o produto de duas assim dá 0 também. Então, isso também é uma identidade polinomial G graduada para o T2K. Tá bom? Muito bem. Toda aquelas perguntas que a gente fez lá atrás, a gente pode transladar para esse contexto, né, graduado. Ou seja, se eu conheço um conjunto S de identidades polinomiais G graduadas para uma álgebra G graduada A, como obter novas identidades? Então, vamos lá. Se esse cara é uma identidade graduada, e eu colocar ela aqui e multiplicar a esquerda por um polinômio, ainda será uma identidade polinomial G graduada. Pois quando fizer as substituições adequadas, aqui vai dar 0. Tá? E tudo então será 0. Se eu multiplicar à direita por qualquer outro polinômio, também será uma identidade polinomial G graduada. E se eu trocar as variáveis por polinômios adequados, aqui, cuidado, tá? Eu não posso trocar as variáveis por quaisquer polinômios. Eu tenho que trocar por polinômios, né? De modo que o grau de H1 seja o grau de X1, o grau de Xn seja o grau de Hn. Por quê? Porque quando eu substituir as variáveis por elementos da álgebra, eu corro o risco de o elemento que eu vou obter aqui não ter o mesmo grau de X1. E aí, portanto, eu não poderia argumentar que esse cara aqui do miolo dá 0. Mas, se esse cara tiver o mesmo grau que o X1, então, na substituição por elementos, né, de A, isso vai ter também o mesmo grau de X1, e por aí vai. Após a substituição, o elemento que vai aparecer aqui terá o mesmo grau que Xn. E aí, como f é uma identidade polinomial para A, o miolo seria 0, e, portanto, tudo seria 0. Certo. Elementos assim e combinações lineares de elementos assim são também identidades polinomiais graduadas para essa álgebra G graduada A. O conjunto desses elementos merece um nome, né? Então, nós vamos dizer que ele é o TG, ideal gerado por S. Certo? Então, no caso de identidades polinomiais, a gente tinha o conceito de T ideal. Aqui nós temos o conceito de TG ideal gerado por S. Muito bem. Então, a pergunta é, dado uma G graduação de UTNK, quais são todas as suas identidades polinomiais G graduadas? Bom, pessoal, como eu disse, existem infinitas graduações de UTNK. Então, seria meio complicado a gente ir, né, analisando uma por uma. O que facilitou a vida foi este fato, que se você tem duas álgebras A e B, né, e um isomorfismo G graduado entre elas, então A e B possuem as mesmas identidades polinomiais G graduadas, né? Ou seja, se A e B são duas álgebras G graduadas e isomorfas, né, no sentido de graduação, então elas têm as mesmas identidades polinomiais G graduadas. Bom, então isso melhorou a vida da gente. Por quê? Nós vimos lá atrás que toda graduação em UTNK é elementar, a menos de um isomorfismo graduado. Então, se eu quero descrever as identidades polinomiais de UTNK com respeito às graduações, basta estudar o quê? Essas graduações elementares.
E é isso que nós vamos fazer. Então, eu vou fixar uma ênupla de elementos em G. Vou chamar então de epsilon. Então, o TNK tem uma graduação elementar, né, induzida por esse epsilon, e o conjunto das identidades polinomiais G graduadas desta álgebra graduada, eu vou denotar assim, TG desse cara aqui, tá? Bom, agora eu vou definir o que vem a ser uma sequência boa e uma sequência ruim. Então, olha só, aqui eu tenho G elevado a M, e aqui eu tenho uma êmupla de elementos de G, né? Então, eu peguei eta 1, elemento de G, eta 2 até eta M, e chamei essa êmupla de eta. Eu vou dizer que esse cara é uma sequência epsilon boa se existe uma sequência de M matrizes elementares, R1, R2, Rm, estritamente triangulares superiores, tais que R1 vezes R2 vezes Rm é diferente de zero, e o grau homogêneo de Ri é igual a eta i para todo i. Caso contrário, eta é chamado de epsilon 1. Bem, o que eu quero dizer com essa definição, né, na prática? Quando que uma sequência de elementos de G é boa com respeito a esse epsilon, né? Ela será boa se eu conseguir uma matriz EIJ, tá? Estritamente triangular superior, com um grau eta 1, e aí eu vou colocar ela aqui, se eu conseguir uma outra matriz estritamente triangular superior, elementar R2 com grau eta 2, e aí eu vou colocar ela aqui, e por aí vai, de modo que o produto desses caras seja diferente de zero. Se eu não conseguir exibir tais matrizes que satisfazem isso, eta será chamada de sequência ruim, né? Bom, vamos fazer então aqui algum exemplo para a gente enxergar o que está ocorrendo, né? Aqui eu peguei o grupo G, novamente formado por menos 1 e 1. Aqui eu peguei a sequência epsilon, dado por 1, menos 1 e 1. Aqui eu peguei o corpo K como sendo Z5. E eu peguei a graduação elementar neste cara, induzida por epsilon. Vamos olhar para a tabela de graus, né? Ou seja, qual é o grau de E11? Vai ser igual a 1. O grau de E22, de E33 e de E13 também serão iguais a 1. É só a gente fazer aquelas continhas. Grau de EIJ igual a epsilon i elevado a menos 1 vezes epsilon j para deduzir isso. E o grau de E12 e de E23 será igual a menos 1. Tá? Bem, então olha só. A sequência formada só pelo elemento 1 do grupo G, ela é uma sequência boa. Porque eu consigo esse elemento, E13, estritamente triangular superior, cujo produto que envolve ele apenas é diferente de zero. Do mesmo modo, nós temos o quê? Como o E12 tem grau menos 1, então nós temos o quê? Uma matriz elementar E12 estritamente triangular superior, cujo produto que só envolve ela deu diferente de zero. Muito bem. Agora, essa sequência com dois elementos, ela é boa também. Porque se eu pegar o elemento E12, que tem esse grau, e o elemento E23, que tem esse grau,
E se eu fizer E12 vezes E23, isso dá E13, que é diferente de zero. Então, eu consegui um elemento R1 com esse grau, um R2 com esse grau, R1 e R2, matrizes elementares, estritamente triangulares superiores, cujo produto R1 por R2 é diferente de zero. Então, essa sequência é boa também. Tá? Bom, pessoal, essas outras sequências dá para a gente mostrar que são sequências ruins. Tá? E toda sequência com comprimento maior ou igual a 3 é também ruim, porque eu não consigo 3 matrizes estritamente triangulares superiores, elementares, cujo produto delas dê diferente de zero. O máximo que é possível é com produto de duas, que no caso é E12 por E23. Por isso que essa é boa, essas são ruins e essas daqui também são. Tá, mas por que eu criei esse conceito? Porque é a partir das sequências ruins que eu vou criar identidades polinomiais graduadas. Tá? Então, por exemplo, vamos olhar para essa sequência ruim aqui. Aqui nós temos o número 1, que é o elemento neutro do grupo. Então, para esse cara, eu vou pegar o comutador de duas variáveis que tenham grau 1. E depois eu vou multiplicar por uma variável que tenha grau menos 1, que é o que está aparecendo aqui. Tá? Isso daqui é uma identidade polinomial graduada para esse cara. Por que isso, pessoal? Quando eu trocar esse cara e esse daqui por elementos daqui que tem grau homogêneo 1, isso daqui será uma matriz com grau homogêneo 1 e estritamente triangular, superior. E quando eu substituir este cara aqui por uma matriz que tem grau menos 1, então, obrigatoriamente, ela vai ser estritamente triangular superior também. Ou seja, o que eu vou cair aqui é num produto de duas matrizes estritamente triangulares superiores, uma com grau 1 e a outra com grau menos 1. Bem, mas isso é sequência ruim. Então, isso aqui vai dar zero. Tá? Do mesmo modo, pessoal, se eu trocar este cara por uma variável de grau 1 elevado a 5, menos essa mesma variável, vezes uma variável de grau menos 1, isso também vai ser uma identidade polinomial G graduada. Tá? Bom, isso que eu fiz, né? Na verdade, a gente então é apenas um exemplo para esta definição. Tá bom? Bom, o que então esta definição ela está dizendo? Olha, vamos pegar aqui eta, uma émupla de elementos em G. E eu vou construir então algo que eu chamo de eta polinômio. O que é um eta polinômio, né? Bom, um eta polinômio vai ser um produto de polinômios, C1, C2, Cm, de modo que se eta1 for igual a 1, então aqui eu vou colocar ou o comutador de duas variáveis de grau 1, ou uma variável de grau 1 elevado a q, menos essa mesma variável. E se eta1 for diferente de 1, então aqui no lugar do C1, eu ponho uma variável, tá, de grau eta1. E faço essa mesma coisa para eta2, eta3, eta m, certo?
Bem, então aqui eu tenho o conceito de um etapolinômio, tá? Bom, e aqui está o resultado principal desta palestra, né? Que foi feito recentemente, o ano passado, por mim e pelo meu aluno, que ele diz o seguinte, que se cai um corpo finito, com que elementos? Então, as identidades polinomiais G graduadas de UTNK com graduação elementar induzida por epsilon é gerado como um TG ideal por todos os eta polinômios que eu acabei de definir, onde eta é uma sequência epsilon ruim e m é menor ou igual a n. Tá? Bom, então este é o resultado principal dessa palestra, né? Vocês podem perguntar então, tá, e o que ocorre para quando o corpo é infinito? Quando o corpo é infinito, esse resultado já foi provado também por esses três matemáticos, né? O enunciado seria igual, mas a diferença estaria na definição do que vem a ser um eta-polinômio. Quando um corpo é infinito, na definição de eta-polinômio, esse cara aqui não aparece, tá? E aí, então, nós teríamos este mesmo resultado, tá? Com esse novo conceito de eta-polinômio, quando o corpo é infinito, provado por esses três aqui, tá? Bom, essas daqui são as referências utilizadas, né? Como eu disse agora há pouco, a descrição das identidades polinomiais do TNK quando o corpo é de característica zero foi feita em 71. Depois, em 81, foi generalizado para um corpo infinito qualquer e para um corpo finito, né? Depois, nós tivemos em 2004 o estudo das identidades polinomiais graduadas de UTN-K, tá? Quando K ele é um corpo infinito e quando as graduações envolvidas ali são elementares. Depois, em 2007, foi provado que as graduações de UTN-K de fato são só as elementares, a menos de um isomorfismo. Então, deste resultado e desse, nós temos o quê? A descrição de todas as identidades polinomiais graduadas de UTN-K para toda a graduação e para todo o corpo infinito. E o que nós fizemos no ano passado foi o caso restante, que era quais são as identidades polinomiais graduadas quando eu olho para um corpo finito. Tá? Bom, é isso. E por hoje é só. Bom, desculpem aí a demora, né? Eu costumo dizer o seguinte, que se vocês depois olharem na gravação e colocarem na velocidade 2, vai dar meia hora e vão entender do mesmo jeito. Então... Bom, perguntas, comentários, sugestões? Além da sugestão do Dimas, tem alguma outra sugestão? Colocar em velocidade 2, não? Não, um comentário. Não, eu acho que foi muito boa a apresentação, bem didática, bem, mais em português, né? Uhum. Os slides, eu acho que deve ser uma coisa bem difícil, bem trabalhosa, né? Para fazer. Então, parabéns aí pela apresentação, acho que foi boa, sim. E foi ótimo, por sinal. E, assim, uma coisa interessante, né? Que a gente que trabalha com corpos finitos, a gente denota FQ, né? Sempre. A notação, acho que é sempre que eu vi, assim, é FQ. E vocês não usam essa notação? Não é comum na área de vocês? Não, em alguns trabalhos aparecem, mas também não é algo
relevo, assim, usual, tão usual, não. Como na nossa... Não, por exemplo, no livro do Drensky, que é um livro texto para P e álgebra, né? Lá ele usa, assim, essa notação FQ em vários momentos, né? Mas não é algo que, digamos assim... Que causa estranheza. Isso. Não. Você vê que é um corpo com que elementos? Uhum. Então, Entendi. pode ser assim também, tá? Não, legal. Bacana. Eu tenho uma pergunta. Assim, esse último teorema, ao longo da palestra, eu fiquei pensando que esse M ele ia ser menor do que o N. Mas aí no final você chegou que o teorema, o M pode ser igual ao N. Sim. Por que eu pensei que o M era estritamente menor do que N? É porque, assim, você falou uma hora que as matrizes, você que está trabalhando no UTN, não? Isso. Então, se você tem, e se o produto de N matrizes é estritamente superiores, sempre te dá zero, não? Então ela é uma sequência ruim. Então ele é uma sequência ruim. Bom, é isso aí. Outra coisa, eu achei... é verdade. Então, para o N também satisfaz mais trivialmente, não? Se você tem o TN, né? Se você tem o TNK, então toda sequência com N elementos, né, vai ser uma sequência ruim. Pois o produto de quaisquer N matrizes estritamente triangulares superiores no ambiente N por N é igual a zero. É igual a zero. E quando você pega a graduação trivial, por exemplo, você pega um grupo e, vamos dizer assim, a álgebra UTNK, ela é toda homogênea, com grau homogêneo 1, né? Então você cai no contexto de identidades polinomiais e lá você vê nitidamente que você precisa também incluir esse N, tá? Que é o produto daqueles N comutadores, né? Quando o corpo ele é infinito, né? Ou quando o corpo é finito também, tá bom? Entendi. Então precisa incluir esse cara também, tá? Ok. Obrigado. Algum outro comentário? Bom, muito boa a palestra. Muito bom, Dimas. Algum outro comentário? Então, agradecer o Dimas, tá? De novo aqui, obrigado aí. Obrigado novamente, tá, gente, pelo convite. E desejo sucesso aí para todos vocês, tá? Obrigado aí, Dimas. Bom, assim, só comentando, não sei se o Vitor vai parar ou vai ficar gravado. O vídeo que foi mais curtido de todas as palestras é o que vai ganhar o pão de queijo, tá? A gente não sabe qual é. Lá no final a gente vai avaliar. Então tem que dar um tempo aí, porque Tá o último vídeo, se tiver uma semana só, o primeiro vídeo já teve meses. Então tem que levar em conta aí quanto tempo já passou também. Ô, Alonso, esse é o famoso pão de queijo remoto, né? A gente degusta online, né? Não, o coordenador Vitor do seminário manda mesmo. Você paga e tudo aí, vai. Isso chega na sua casa. Acredito.